Glória a Deus, glória ao nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Quem tem motivos para agradecer ao Senhor, diga amém. Glória a Deus. Eu quero pedir a você, se possível, fechar os seus olhos mais uma vez e falar com Deus, afinal é para isso que estamos aqui. Feche os seus olhos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Jesus, porque Tu és e sempre será o motivo, meu Deus, da nossa existência. Tudo que precisamos está no Senhor. Afinal, foi por Ti, meu Deus, e para Ti que nós fomos criados. O motivo real da nossa existência depende da Tua vontade. Tudo que existe, tudo que foi formado e criado, partiu do Senhor. Então não há sentido, não há nenhuma razão da existência fora do Senhor, a parte de Deus. Pai, então nos ajuda a viver uma vida digna, uma vida que exalte o Senhor, que glorifique o Senhor, pois como dizemos, Pai, Tu és a razão, Tu és o motivo, Tu és, meu Deus, Pai, tudo o que precisamos e tudo o que temos. Nos ajuda mais uma vez a adorá-lo, a exaltá-lo na beleza da Tua santidade. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Você que trouxe a sua Bíblia aí, diga glória a Deus. Então abra, por favor, Efésios, carta de Paulo à igreja de Éfeso. E a hora que você for achando, diga assim, amém, diga glória a Deus, diga aleluia, para ele saber que você encontrou. Três pessoas então já acharam, né? Três, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Efésios capítulo 1, verso 17. Quando for projetar aqui, coloca na versão, a NVI, nova versão internacional, por favor, para facilitar a compreensão do texto, amém? Efésios capítulo 1, verso 17. Quem achou, diga amém. Pastor, mas para que achar? Tem no telão. É para você ficar fera na Bíblia aí. Vamos lá. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Amém? Vamos parar por aqui um pouquinho, mas não feche a sua Bíblia. Daqui a pouco voltaremos a este capítulo. Mas nós precisamos entender o que Paulo está comunicando à igreja de Éfeso. Para nós, como igreja, nós precisamos entender o que a mensagem de Deus diz à sua audiência original. O que Paulo estava dizendo àquela igreja, e da mesma forma precisamos também fazer e ter o entendimento do que essa mensagem diz ao nosso respeito como igreja. O caminho correto é nessa ordem que eu falei, mas eu quero trazer um pouquinho sobre nós. O nosso tema desse ano, os nossos olhos permanecem em Ti. Os nossos olhos estão em Deus, permanecem em Deus, permanecem em Jesus. A figura revelada, a expressão exata de Deus, Cristo, os nossos olhos estão nele, amém? Então toda e qualquer mensagem que nós nos propusermos a apresentar no altar de Deus, não tem nenhum outro propósito senão falar dele, revelar ele, e esse deve ser o intuito nosso, não somente quando estamos na igreja, não somente quando lemos a palavra de Deus, mas em todo o contexto da nossa vida como filhos de Deus, precisa refletir na presença e na imagem exata de Deus. Amém? Quem está entendendo, diga amém. Quem não entendeu, diga glória a Deus. Glória a Deus. Então vamos lá, estamos só no começo. Paulo aqui está dizendo então de uma revelação, de um conhecimento, uma sabedoria, que não venha através de educação,
ou através de uma doutrinação, mas um conhecimento por meio da revelação. A revelação, em paralelo à graça, seria algo que nós não estávamos em sua direção, mas veio até nós. É algo que não depende exclusivamente de nossa vontade, capacidade, vocação, mas algo que nos é dado pela vontade de Deus. Então a revelação de Deus é a graça de Deus em forma de conhecimento. É aquilo que Deus dá para aqueles que nem sempre a merecem, porque mais uma vez é graça, nem sempre aqueles que estão em busca desse tal conhecimento, mas uma revelação. E Agostinho de Hipona vai dizer que conhecer Deus é a maior das ciências. O maior estudo, a maior matéria que o homem deveria procurar ou deveria se graduar é o conhecer a Deus. O conhecimento de Deus é a maior expectativa, ou deveria ser a maior expectativa de todo o coração humano, porque não há nada tão grandioso, não há nada tão excelente, não há nada tão sublime do que conhecer Deus. Então, empenhar-se em conhecer a Deus deveria ser o maior trabalhar do nosso coração, o maior intento da nossa vida deveria ser conhecer a Deus. Mas antes da gente entrar na mensagem em si, eu gostaria de fazer uma pequena introdução a essa carta de Paulo à igreja de Éfeso. Essa carta foi escrita 60 anos depois de Cristo, e o tema central, a palavra-chave para este livro, ou para esta carta, deveria ser a vida prática em Cristo. É Paulo ensinando a vida prática dos crentes. Como o crente deveria encarar a vida, viver a vida, qual é a perspectiva do Filho de Deus acerca de quem é Deus no seu cotidiano, na sua vida diária. Nós podemos resumir aí em 3 segmentos toda a carta. O primeiro segmento seria do capítulo 1 ao capítulo 3, relativo ao que Deus está fazendo, ou que Deus tem feito. A segunda parte, nós poderíamos dividir entre o capítulo 4 e 5, os princípios sobre a existência atual, o que rege a existência do ser humano. E o capítulo 6, o terceiro segmento, seria os princípios acerca da nossa luta diária. E o que devemos nos posicionar combatendo o mal, ou as forças do mal que vêm contra a nossa vida. E algo para frisar bem, e aquilo que Paulo gostaria que a igreja de Éfeso tivesse, o posicionamento, a expressão em Cristo, ela é usada 35 vezes neste capítulo, em Cristo, não falando de um lugar, mas de uma posição. Aqueles que se aproximam de Deus não devem apenas aproximar-se, mas permanecer, estar em Cristo. E Atos dos Apóstolos, capítulo 19, vai nos ensinar, vai nos falar como que Paulo foi até este lugar. Subindo as colinas, ele encontra-se na cidade de Éfeso. Ao chegar ali, ele encontra alguns discípulos e pergunta a eles: vocês foram batizados? E alguns dizem sim. E qual foi o batismo que receberam? Eles falam assim: recebemos o batismo de João. E foram batizados também pelo Espírito Santo. Eles dizem assim: bom, até esse momento nunca ouvimos falar no Espírito Santo, até esse momento que você nos fala agora. E impondo-lhes as mãos, eles eram batizados com o Espírito Santo. E eram cerca de 12 homens. E Paulo começa a pregar livremente nas sinagogas. Durante alguns meses prega ali, até que começa a haver alguns conflitos. E Paulo então se retira do meio deles, porque alguns não acreditavam e começavam a falar mal do caminho, como diz Atos dos Apóstolos, referindo-se ao caminho como o Evangelho, a vida crente. Aqueles que estão seguindo Jesus é tratado como o caminho. Aqueles homens começaram a falar mal. Paulo saiu daquele lugar, já com pessoas se convertendo, e ele vai pregar em uma escola. Ali ele começa a pregar, começa a ser usado por Deus para libertação, curas, enfermos sendo libertos, até mesmo os seus utensílios pessoais eram levados a pessoas enfermas endemoniadas, e estas mesmas eram curadas e libertas.
Algo extraordinário ali, milhares de pessoas estão se convertendo, pessoas estão sendo transformadas, ao ponto que pessoas que outrora serviam a ocultismos, tinham prestado a sua vida no serviço ao conhecer o oculto, que não era Deus. Essas pessoas começam a se converter e chegam-se em praça pública a queimar os seus livros ocultistas, e fizeram um cálculo que cerca de 50 mil dracmas em valor monetário foi queimado em livros. Então uma cidade começa a se converter, uma cidade ali se entrega a Jesus, reconhece Jesus, algo extraordinário está acontecendo ali. Na sequência, Paulo envia seus discípulos, Timóteo, que é o discípulo amado, Erasto, que vem a se tornar o prefeito ou o tesoureiro de uma grande cidade. Ali nós vemos algo extraordinário. E Paulo escreve essa carta da prisão. Paulo está escrevendo essa carta de permanecer em Cristo de uma prisão. Esse não é o nosso tema principal. Mas o tema principal é estar em Cristo, permanecer em Cristo. Como nós falamos, o verso 17 que lemos, a sabedoria e a revelação que vão além de doutrinação e educação. Vamos pegar um exemplo do que seria isso. De um lado, vamos colocar aqui fariseus, homens doutos, homens que são conhecedores das verdades, dos costumes, das tradições. Vamos colocar aqui os fariseus, vamos colocar Nicodemos, vamos colocar o jovem rico de um lado. Do outro lado, vamos colocar pessoas que não foram ensinadas, vamos colocar aqui João Batista, vamos colocar a mulher samaritana, vamos colocar aqui o endemoniado gadareno, vamos colocar do lado de cá a mulher sírio-fenícia, vamos colocar aqui o centurião, vamos colocar Zaqueu do lado de cá. Imagina nós agora, líderes de uma igreja, assim como Paulo, assim como os líderes da igreja em Éfeso, homens aqui que foram doutrinados, homens que são conhecedores da palavra de Deus, dos costumes, da cultura judia. Nitidamente, humanamente, claramente, os homens a tomarem os postos, a assumirem posição de destaque, seriam estes homens, porque foram ensinados, eles foram doutrinados a se tornarem bons homens, diante de Deus e também diante dos homens, homens que foram ensinados ali a guardar todos os mandamentos, ensinados, mandamentos decorados, versículos decorados, capítulos decorados, né? Homens ali que diante do povo tinham uma reputação, uma posição invejável. Imaginam estes homens se chegando a Jesus, o que eles ouviriam, o que eles receberiam? Mas por outro lado, vemos um Cristo que decidiu se revelar, não a estes, não que de alguma forma Cristo os desprezasse, não, mas a verdade que eles julgavam entender, julgavam conhecer, não foi tão poderosa, tão impactante com este grupo do lado de cá. Por quê? Como falamos, porque a revelação de Deus não é doutrinação e nem educação. São aqueles que de uma forma extraordinária se achegaram diante de Deus, não para o conhecê-lo, mas para experimentar dele. Quem está entendendo, diga amém. Uma revelação que veio não de uma forma sobrenatural, é lógico que Jesus firmou sobre eles ali, ministrou curas, milagres, mas eles experimentaram de um Cristo que estava à disposição dos dois grupos, mas um foi muito mais impactado por este Cristo. Os dois grupos tiveram contato com Cristo, ouviram a voz de Jesus, mas este grupo, o grupo de João Batista, o grupo da mulher samaritana, a mulher sírio-fenícia, o endemoniado gadareno, eles receberam uma porção de Deus, ao qual eu creio estar disposta a ambos os grupos, mas este grupo que se demonstrou muito mais sedento, muito mais desejoso, muito mais carente de Deus, porque muitas vezes o ensino por si só nos torna arrogantes e soberbos, como é o caso deste grupo.
Mas a esse grupo que era isolado, a esse grupo que os judeus haviam colocado uma cerca, o livro de Éfeso vem dizendo agora que perdão e graça está diante deles também. O livro de Éfeso vai estabelecer agora que aquilo que Cristo, Paulo diz assim, a nós quem? Judeus, foi revelado o Senhor, mas a vós também. Porque Atos capítulo 2 é a expressão exata do que Deus estava fazendo. Porque até mesmo aos judeus lhes foi dado línguas diferentes, dizendo que a este evangelho vocês anunciarão em outras línguas, a outros povos anunciarão, porque o evangelho primeiramente anunciado aos judeus deverá ser também espalhado em todo o mundo. A nós, esse evangelho é para nós, essa vida de Deus é para nós. Essa revelação ela precisa ir além de ensino. Não estou atentando contra a letra, não estou atentando contra ensino, pelo contrário, quero encorajá-lo a adentrar pelo ensino, adentrar pela doutrina, a sã doutrina de Cristo. Ela é importante. E eu quero contar aqui um relato. Alguns dias atrás, estávamos eu, a Vanessa e as crianças no mercado. Alguns sabem dessa história. E em determinado momento a gente estava no caixa, e aí eu olhei pro João Lucas, e ele estava mastigando. Aí eu olhei para ele e eu falei assim, uai cara, quem foi que te deu isso aí que você está comendo? Aí ele já fez aquela cara, né, assim tipo, aí eu falei, deu ruim. Quem foi que te deu, cara? Aí ele ficou quieto, eu falei assim, eu vou ter que arrancar. Eu falei, cara, mostra lá pro papai onde é que estava lá, esse negócio que você pegou aí. Ele só apontou, né, eu fui lá, baixei, tinha um saquinho de jujuba rasgado. Falei, aqui que você pegou? Ele. Falei, não, beleza, depois a gente conversa, tá? Fui lá, peguei, levei lá no caixa. Falei, moça, passa isso aqui, ó. Meu irmãozinho aqui não esperou chegar a hora de pagar, mas ele já pegou, mas eu quero pagar, tá? Pagou. Agora só joga no lixo para mim, por favor, tá? Obrigado. Paguei, fomos embora. Vida que segue. Passou o dia, chegou a noite. Falei, irmão, bora ali conversar? Falei, olha, João, você sabe o que você fez lá no mercado, né? O que você fez? Eu peguei, escondido. Eu falei, você roubou, não foi? Foi. Eu falei, quem rouba é o quê, João Lucas? Ele falou assim, é ladrão. Eu falei assim, qual que é o lugar do ladrão, João Lucas? Aí ele falou assim, na prisão. Eu falei, na cadeia, né, João Lucas? Se aquela moça lá do caixa tivesse chamado a polícia, você acha que você iria para onde? Para a prisão. Eu falei, Lá na prisão você acha que é bom, João Lucas? Lá só tem bandido. Você ia ficar sem ver sua família. A prisão é para homens maus, João Lucas. E você é um homem mau, não é? Porque você roubou. Você não é um homem mau? Calado. Falei, você é um homem mau. E você tinha que ir para a cadeia. Eu falei assim, e Deus, João Lucas? E agora? Por quê? Você acha que Deus gosta de quem rouba? Ele, não. Eu falei, roubar é pecado, João Lucas? Ele, é pecado. Eu falei, quem peca vai para onde, João Lucas? Ele falou assim, para o inferno. Eu falei, pois é. Então você merece ir para a prisão e para o inferno. Vou te falar uma coisa, João Lucas, o papai, ele ama muito você. E o papai então quer te ajudar. Para você não ir para a cadeia, o papai foi lá e pagou. Eu não tinha nada a ver, João Lucas. Eu não tinha que ter pagado. Não fui eu que roubei. Quem roubou foi você, não foi? Mas o papai foi lá e pagou. O papai pagou para você não ir para a cadeia. O papai resolveu para você o seu problema com a polícia.
Mas agora o seu problema com Deus, o papai não pode te ajudar. E eu quero dizer para você o seguinte, que pelo seu pecado você deve ir para o inferno. Só que Deus, Ele ama você muito mais do que o papai ama. Muito mais. E Ele também fez algo para que você não fosse para o inferno. Você sabe o que Ele fez? Aí ele ficou me olhando. Falei assim, olha, alguém mais uma vez que não tinha nada a ver com o seu roubo, teve que pagar o seu lugar. E como o inferno é um lugar onde as pessoas devem passar toda a eternidade, Jesus o Eterno teve que morrer para que você não fosse para lá. Eu posso resolver o seu problema aqui na terra, João, mas o seu problema com o céu, só Jesus pode socorrer você. Eu não posso, eu estou te ensinando aqui sobre verdades. Você precisa pedir perdão para Deus agora. Até aqui o papai pode ir, eu te ensino. Daqui para frente é você. Vamos orar, né? A gente fez a oração com ele, né? Você fala, nossa, pastor, o senhor é pastor mesmo, ensinou o menino. Eu falei, não. Eu falei, calma, meu filho, né? Eu também, tudo não é flores, não. Eu peguei ele e falei assim, agora você entendeu a história? Entendi. Eu falei, agora a gente vai lá no banheiro para você fixar bem, né? 3 lapadas bem dadas, né? Aquela assim, para agora isso aí ficar na memória, né? Para ele lembrar disso. Eu quero dizer para você o seguinte, que o ensino, ele é importante. O ensino é o que eu apresentei para o João Lucas. Mas a revelação de Deus, ela vai além do que foi ensinado. Porque um dia ele pode esquecer dessa história, mas ele pode nunca se esquecer dos valores, no dia que ele tiver uma experiência com aquele que fez isso por ele. Se o conhecimento de Deus for apenas um ensino e não for revelado, isso passará de uma mera história. Mas quando esse Jesus, que morreu pela vida minha, do João Lucas e a sua, se tornar uma realidade no nosso corpo, será uma verdade vivida. O Evangelho, ele não pode ser um conhecimento teórico, ou de alguma forma técnico. Sabemos impor as mãos, sabemos como fechar os nossos olhos na hora da oração, sabemos levantar as mãos para receber uma bênção. Isso é técnico. Isso é técnico. Eu sei a hora do culto, eu sei o louvor, eu sei o que vai acontecer, eu sei, Deus faz de tal maneira, isso é técnico. Mas e quando isso passa a ser vida em nós? É quando alguém chega diante de Jesus, desejoso demais por Ele, necessitado demais por Ele, dizendo a Ele, Senhor, olha, eu preciso do Senhor, e ele até mesmo ouviu do próprio Deus, uma palavra tão dura, olha, eu vim senão para os filhos de Israel. Não convém tirar da mesa dos filhos e dar aos cães. Olha que loucura. Quantos de nós, com corações ofendidos, sairíamos daquele lugar extremamente ofendidos? Esse tal de Jesus, que diz ser o Filho de Deus, olha o que ele falou a meu respeito, me chamou de cadela. Mas havia algo no coração dessa mulher que trouxe uma revelação a ela. Uma revelação, não era algo técnico, não era algo didático, não era algo que alguém lhe ensinara, é algo que brotara de um coração de alguém apaixonado e desejoso por Deus. Mas, Senhor, até mesmo os cães comem das migalhas que caem da mesa de seus senhores. Sim, Senhor, eu reconheço, eu sou uma cadela, eu sou indigna, eu não mereço, eu não sou digno do alimento que o Senhor tem dado ao seu povo. Mas, Senhor, uma migalha do Senhor me fará tanta diferença. Alguém com um coração tão contrito, tão abalada, alguém tão desejoso por Deus. O Senhor não resiste a estes. Alguém que é capaz de cometer loucuras por Ele, de se sujeitar a tais situações. Por quê? Porque hoje em dia, ser evangélico até status se tornou. O que antes era um escândalo, agora é um status, mas pessoas que são dispostas a passar até por ridículos por isso. Homens como João Batista, que tinha um destino projetado a ele, sacerdotal, alguém que teria uma posição, um cargo, alguém que teria um nome de relevância na sociedade. Ele olha para um lado, ele vê o templo, ele olha para outro, ele vê o deserto, fome,
frio, calor, sede, e ele decide ir para o deserto. Por quê? Porque existia uma profecia que dizia que uma voz que clama no deserto, e ele sabia que ele era essa pessoa, mas ele tinha uma escolha, ele poderia escolher os altares, ele poderia escolher o lugar de destaque, mas ele escolhe o deserto. Não tendo nada o que dar a Deus, não tendo nada de si, ele vai vestido de pele de camelo, se alimentando de uma forma esquisita, está no meio do deserto, a voz que clama no deserto. É este homem desejoso por Deus que, ao avistar o Filho de Deus, é ele que tem proclamado, é ele: eu até aqui vos tenho batizado com água, mas este vos batizará com fogo. É o fogo da experiência, é o fogo da presença, é o fogo do Deus vivo, é o fogo da vida que vem da vida de Deus. É esse o detentor de todo o poder, de toda a honra, de toda a glória. É esse que a voz declarou: este é meu filho amado e nele eu tenho prazer. A quem subjugou todas as coisas no céu e na terra, aquele que possui o nome que está acima de todo nome. Não a homens doutos, mas a homens desejosos foi revelado. O que estes homens improváveis então possuíam? Mais uma vez, não estou colocando de lado o ensino. Não é que Deus só se revela a homens que não possuem conhecimento, não é isso. Não é que Deus só se revela a homens que não têm uma posição, um status, não é isso. Mas o que Deus espera são homens e mulheres famintos por Ele. Não são as dificuldades da vida desses homens também. Porque poderíamos cair no equívoco de pensar: não, mas se existisse algum fariseu com um fluxo de sangue, talvez este reconheceria Deus. Pode ser, como vemos Jairo, sua filha à beira da morte reconhece que precisa de Deus. Mas não é a dificuldade, todos passam por dificuldades, e Charles Spurgeon diz que as aflições são o martelo com que Deus molda suas joias. Vou repetir: as aflições são o martelo com que Deus molda suas joias. Angústias e aflições fazem parte também. Por quê? Porque a angústia da vida e aflição nos forçará a clamar por Deus. Quando não houver mais expectativa, que é o que Paulo usa, é o meio pelo qual Paulo usa no início da carta aos Romanos, coloca o homem sem uma escapatória, não há como fugir, todos pecaram e precisam da glória de Deus. É um Deus que está prestes a derramar da sua ira, porque todo homem pecou, todo homem atentou contra a santidade de Deus, o homem merece a condenação eterna. O homem perdeu a sua muleta, não é o homem sábio. O sábio em si não encontrará salvação, não há um caminho. Todos estão fadados à condenação eterna. Aí então ele diz: mas graças a Deus, porque encontramos redenção no Filho. O Filho foi revelado a nós. O que havia então nesses improváveis? O que eles possuíam? Eles possuíam a revelação que veio pelo pleno conhecimento dele. O que é esse pleno conhecimento? Relacionamento. Eles foram capazes de se relacionar com Cristo ao ponto de ver algo que homens doutos, homens cheios de cultura, não foram capazes de ver. Pessoas que chamaram Cristo não apenas para um bate-papo noturno, como Nicodemos, mas alguém que chamou para estar em sua casa, alguém que Cristo se dispôs a estar perto dele, e este abriu a sua casa para que Deus pudesse habitar no meio dele. Eu não quero mais Deus apenas como um guru,
Não quero mais o Messias como alguém que me aponta o caminho, mas eu abro a minha casa, eu abro a minha vida para que esse Messias entre dentro dela e direcione a minha vida àquilo que ele deseja. E isso não será necessário mais uma palavra de terceiros, mas o próprio Cristo se revelando a mim. Aqueles homens se baseavam naquilo que a letra indicava. Estes outros homens aqui se basearam naquilo que o próprio Cristo falava acerca deles e para eles. Uma direção que não vem apenas de um ensino religioso, mas de uma vida com Jesus. Um Cristo que adentrou no seu lar. Esses improváveis viram algo extraordinário que gerou paixão e os desprenderam da vergonha e se tornaram anunciantes deste evangelho. Eles já não falavam de um Cristo que haveria de vir, mas de um Cristo que veio e esteve com eles. De um Cristo que estava agora no meio deles, Emanuel, Deus conosco. E o que fizeram então para permanecer? Os olhos do coração iluminados. Verso 18, por favor. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. A iluminação do coração. Porque aqueles homens, eles tinham conhecimento, a cabeça já tinha, a razão já dizia, olha o Messias. A estes aqui, o coração foi iluminado, aquecidos pelas verdades de Deus. Cristo não era apenas um conhecimento teórico na sua mente, não era um versículo decorado, mas era um Cristo que era verdadeiro agora em seu coração. Já falamos isso, o ano passado falamos muito disso. O Bispo Brandi trouxe uma mensagem, falava qual era a distância entre o céu e o inferno. E alguns dizem que 30 centímetros, porque é a distância da cabeça até o coração. Porque Cristo pode ser muito real e vivo na minha cabeça, mas não ser uma realidade no meu coração. É eu entender que Cristo é suficiente, mas não ser uma verdade que domina toda a minha vida e todo o meu ser. Essa verdade, essa suficiência de Jesus não se tornar uma realidade em nós, corremos um sério risco de fazer parte deste grupo que reconhece Cristo nas Escrituras e reconhece um quadro pintado. Reconhecemos que Ele está sentado diante de Deus, mas Ele não se tornou uma verdade cotidiana dentro de nós. Ele já não molda mais as nossas atitudes, nem os nossos desejos. O nosso prazer não está para com Ele mais do que está para as coisas do mundo, mais do que as posições. Porque esse amor nos levará por vezes ao deserto e nos removerá dos altares. A estes homens foi revelado um amor tão profundo que eles abriram mão de todo e qualquer status. Muitos deles nunca chegou a possuí-lo, mas certo que nunca chegaram a desejá-lo. Alguns desses homens não tiveram fama, mas ao conhecer Jesus, nem desejo mais pela fama tiveram. Como João Batista. Discípulos chegam para ele e falam assim: e agora, João, o que faremos? Depois de terem conhecido Jesus, segue, porque o meu trabalho aqui se findou no momento em que ele se revelou. E o trabalho de todo homem de Deus é o que? É trabalhar até que ele se revele. Na hora que Jesus se revelar na sua família, você se tornou inútil. Entenda bem, é o serviço de todo pai, é o meu serviço como pai. O meu serviço como pai do João Lucas e da Valentina é me tornar inútil. Inútil. De todos os meus ensinamentos, nada do que eu falar a eles será mais, constrangedor de alguma forma ou mais grandioso de alguma forma, porque o meu trabalho é apresentar Jesus. Depois que eles conhecerem Jesus, se apaixonarem por Jesus, me tornarei inútil. Inútil, porque agora eles têm Jesus, e Jesus deve ser o centro de todo e qualquer homem ou mulher. Philip Yancey diz: a revelação de Deus é um convite para uma relação
pessoal. Pessoal, não é algo que é ensinado em altares. É lógico, temos direção, temos consolo, temos exortação. Mas a revelação de Deus é um convite para uma relação pessoal. Pessoal, aonde estamos e aonde está o nosso Deus? Aonde está o nosso coração? Está apartado do nosso Deus? Nos acheguemos a Ele, nos acheguemos a Ele. Por isso a importância de conhecê-lo, pois a esperança que nos está posta é de encontrar com aquele que um dia nos fascinou. Um dia, a nossa esperança, o que diz o verso 18, a esperança que há nos santos, a esperança da herança aos santos, a herança que nós temos a receber é uma herança celestial, a presença plena daquele que um dia nos fascinou. Não é um dia encontrarmos com o Senhor nos ares e sermos fascinados, é lógico, haverá espanto, meu Deus, o Senhor realmente é tão extraordinário, mas é um Deus que já havíamos sido fascinados, é um fascínio por esse Deus neste tempo, que nos permitirá permanecer no caminho, mesmo em dificuldades, porque do outro lado a nossa herança é Ele, aquele que um dia nos visitou, nos será dado por completo, eternamente, sem fim, sem cessar. E isso não é monotonia, pelo contrário, é o extraordinário, é a recompensa eterna de Deus. Deus conosco eternamente. Se coloque de pé. Quando Paulo fala iluminar os olhos do coração, são homens capazes de enxergar o futuro. Quando Paulo diz que os olhos do coração precisam ser iluminados, é uma capacidade de enxergar aquilo que olhos humanos não são capazes. Não é uma previsão, é uma certeza. É uma certeza. O Espírito nos traz certeza. A mente idealiza, mas o Espírito nos traz certeza. Certeza. E a certeza de corações iluminados, olhos dos corações iluminados, é o quê? Que tudo dando certo ou dando errado na nossa vida, há uma herança para nós. Ele está do outro lado. Permaneçamos nele, permanecer em Cristo, permanecer em Jesus, para que dia após dia Ele se revele a nós e nós possamos nutrir a esperança da salvação. Porque o mais extraordinário do céu não são suas ruas de ouro, não são talvez construções e edificações que Deus está a preparar. Porque muito se ouviu, Deus que criou o mundo em 6 dias, e o mundo é maravilhoso, imagina o que Ele não está preparando, né? Já nesses quase 2000 anos de preparo dessa moradia. Com certeza é algo extraordinário, é algo formidável que nunca vimos, nunca imaginamos. Mas o mais extraordinário do céu é Ele. É Ele. Mas não nos deixemos ser levados por uma experiência que acontecerá somente no céu. Deus se faz presente aonde Ele é desejado. Aleluia. Feche seus olhos e fale com Ele. Se você realmente deseja Jesus, peça a Ele. Peça a Ele, fala assim: Jesus, se revela a mim, Jesus. Se revela a mim. Não estamos aqui para levantar um culto qualquer, mas para revelar o Senhor. E a revelação ao qual Paulo se refere, nós vemos isso nos versos 9 e 10. Com seus olhos fechados eu quero ler, para que você coloque no seu coração. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que Ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto no céu como na terra. A vontade de Deus foi revelada, e essa é a vontade de Deus: fazer convergir em Cristo
todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. O maior propósito de Deus foi revelar aos homens que Cristo é o centro de tudo, sejam coisas terrenas ou coisas celestiais, sejam coisas do plano terreno ou do alto, tudo converge em Cristo, tudo aponta para Jesus, tudo nasce dele, tudo se move por ele, tudo é para ele, tudo é para ele, tudo é para ele. Romanos 11, no capítulo 11, verso 33, tudo converge nele, tudo é para ele, porque para ele, por meio dele, são todas as coisas, tudo é para ele. Tudo que existe só subsiste porque ele teve vontade de as criar e tornar. Deus deu vida a tudo porque a vida provém dele. Ele é a vida, sem ele nada do que existe haveria de existir. Então todos rendam a ele glória, louvor e honra, porque ele é digno de ser adorado. Ele é digno de ser adorado. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, decidiu no seu alto e sublime trono despir-se da sua glória e habitar no meio dos homens. Todos os homens são devedores dele, todos os homens são dependentes dele, crendo nisso ou não, ele é digno de tudo. Todos os povos, línguas e nações se prostrem diante do Rei, porque ele vive e reinará para todos sempre. Que o Senhor receba honra, glória, louvor. Deus de Israel, o Deus que salvou o judeu e nos salva também. Ao Senhor tributamos toda a honra e toda a glória. Aleluia.